Em Comunhão, é o nosso bate-papo de cada semana, a alegria de estar com vocês, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós estamos conversando sobre as cartas de São João. Esse apóstolo tão especial, esse evangelista que nos deixou uma mensagem tão maravilhosa, seja no seu evangelho, o quarto evangelho, seja no Apocalipse, que nós vamos ainda comentar um dia. E agora nós estamos conversando sobre as cartas. Nós já comentamos sobre a primeira carta de São João, agora vamos conversar sobre as duas últimas cartas, que são praticamente quase que 2 bilhetes de São João, mas vale a pena se debruçar sobre essas duas cartas e ver que mensagem João nos transmite. Melhor, que mensagem Deus nos transmite através dos escritos de João. Mesmo que tenha sido escrito pelos discípulos dele, por aqueles que conviveram com ele, mas o importante é que para nós é sempre palavra de Deus. E alegria, vou continuar conversando com a Benedita de Souza, nossa querida professora Dita, mestra em ciências da religião, na área bíblica, principalmente do Antigo Testamento. Professora Dita, mais uma vez bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu, padre, é muito bom estar aqui e hoje a gente vai concluir as três cartas de São João, que para nós foi assim, como eu disse no início, uma pérola. São pérolas dentro do Evangelho que a gente aprende muito e se espelha bastante para nos nossos dias. Exatamente, né? E mais uma vez estou convocando o nosso querido Francisco Rufino. Muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração, professor. É uma alegria estar aqui de novo, mais uma semana junto nesse programa Em Comunhão, que é uma chave de leitura importante para os escritos joaninos. É bom estar com o senhor, Padre Ulisses, é bom estar com a minha grande amiga professora Dita e também com quem está nos vendo através da TV Aparecida. Vocês são amigos dos velhos tempos, né, Rufino? Bota velhos nisso. Que coisa boa, né? Bíblia Bota é sempre... A Bíblia é um ponto de encontro, né? Ponto de encontro. É muito importante muito isso aí. Bom. E pronto, nós vamos conversar sobre essas duas cartas de São João. E de imediato eu chamo o versículo, card do versículo da segunda carta de São João, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Preste atenção nesse card. Muito me alegrei por ter encontrado alguns de teus filhos que vivem na verdade, segundo o mandamento que do Pai recebemos. E agora eu te peço, Senhora, não para dar-te um novo mandamento, mas aquele que possuímos desde o começo. Amemo-nos uns aos outros. O amor consiste nisso, em viver segundo os seus mandamentos. E o mandamento, como aprendestes desde o começo, é que vivais no amor. Basta este versículo para nos dar a carta por inteiro, essa primeira carta de João. Eu te peço, senhora Benedita, Dita, aqui está escrito senhora, senhora. Eu vou pedir para você comentar então, eu te peço, senhora, né? O que você acha desse versículo, Dita? É lindo, não é? Como o senhor disse, é um bilhetinho, mas é um bilhetinho assim, muito condensado que ele coloca desde o início. Desde a sua primeira carta, que foi mais longa, 5 capítulos, mas aqui ele diz... vamos dizer, ele complementa o que ele disse antes, porque ele fala novamente do amor e ele fala dessa senhora eleita, que nós vamos ainda ver de onde vem essa senhora eleita, por quê, né? Sim. Mas esse amor fraternal que ele coloca aqui, ele acrescenta algo mais, que é a verdade, né? E quem é a verdade? Sim. Não é? Essa busca da verdade é que a gente vem desde a primeira carta. É ter o amor, é ser batizado, é ver Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado, que são as preocupações de João nesse contexto dessas cartas, né? Então essa verdade é que a gente vai descobrir nesse bilhetinho e é uma verdade assim meio escondida a partir da senhora eleita. Sim, né? sim. Quem é essa senhora eleita? Exatamente, né? Esse versículo que provoca em você, Rufino? Padre Ulisses, acho que a primeira coisa que chama a atenção Sim. é que aqui é uma carta.
É verdade. Ou seja, tem um remetente, que é uma pessoa que se chama o presbítero, o ancião, e direcionado para um destinatário que é esta senhora eleita, que a Benedita já conversou, é a imagem de uma comunidade. Então, muita gente acha que essa segunda carta, na verdade, é anterior à primeira carta. Sim. Sim. Porque ela coloca o problema que está esmiuçado na primeira carta. Ou seja, dentro da comunidade da senhora eleita, muita gente perguntava assim, bom, nós temos que viver o amor. Mas o que é viver o amor? Como é que eu vivo o amor? Qual é a proposta de viver o amor? Então, a grande resposta para a segunda carta, ou para o que está colocado na segunda carta, é todo o conteúdo da primeira carta. Então, esse versículo 4 e 5 é quase como a síntese da primeira carta, que nós tratamos já 2 semanas que trabalhamos 2 semanas atrás. Sim. Então, esse versículo é a síntese do pensamento joanino presente nas cartas. Viver o amor, viver a verdade, viver a justiça e chegar a Deus. É uma síntese perfeita do pensamento joanino. E é interessante, será que São João ainda estava vivo? Quando a gente diz assim, a autoria de São João, pode ter sido de seus discípulos, daqueles que conviveram com ele, Edita? É possível porque há controvérsias sobre isso, há pensamentos, há linhas diferentes, mas o que se chegou à conclusão que pode ter sido a comunidade de João, pode ter sido uma linha de raciocínio da comunidade de São João, mas algo deixado por São João. Não é? Então, como a gente diz, desde o final do século IV, que se tem a certeza de que é de São João. Né? Alguns escritos deixados por ele, talvez compilados pelas comunidades, né? Porque tem sido uma data um pouquinho depois, até depois do ano 100, né? Mas a gente sabe que é uma essência joanina, né? Que seja da comunidade, que seja uma literatura joanina, mas é uma essência deixada por São João, né? E isso para nós é algo que vem dele, né? Do seu testemunho ocular do Cristo, do Jesus Cristo, da sua vivência com as comunidades, da sua vontade de haver uma união, uma fraternidade entre as comunidades, principalmente da Ásia Menor, que é de onde falam essas cartas. Sim, provavelmente ali, ou de Éfeso, ou daquela região, né? Turquia, por ali. E essa tal da senhora eleita, Orofino? Eu acho que aqui o destinatário da carta, ele define... Peraí, vamos também botar bem claro. O destinatário da segunda carta. Porque o destinatário da terceira carta é um senhor chamado Gaio. É verdade. Então, o destinatário da segunda carta é uma senhora eleita. E no final da carta ele diz assim: saúdam-te os filhos da tua irmã eleita. Então, é comunidade para comunidade. A comunidade do presbítero é irmã da senhora eleita para quem ele escreve a carta. Então, é uma comunicação entre comunidades, que eu acho uma coisa muito própria da igreja primitiva, o intercâmbio de experiências através de pequenos escritos, que é a base de todo o Novo Testamento. Então, essa senhora eleita, ela simboliza comunidades, provavelmente comunidades da Ásia Menor, que são as 7 comunidades que estão presentes no livro do Apocalipse. É verdade. O livro do Apocalipse 2 e 3 são cartas para 7 comunidades que formam uma região chamada Ásia Menor. E o centro dessa região é a cidade de Éfeso. Por isso que Evangelho de João, Cartas de João e Apocalipse, eles provêm desse ambiente que tem como centro a cidade de Éfeso. Até hoje, Padre Ulisses, segundo a tradição, lá nas ruínas de Éfeso
O dia que for levar lá uma, né, Benedita, leva lá os seus amigos e amigas de comunidade, vão a Éfeso, lá vocês vão encontrar a casa do discípulo amado para onde ele levou Maria. Ou seja, aquele que está no final do Evangelho de João, a cidade é Éfeso. Então, os escritos joaninos traduzem uma experiência cristã numa cidade, que é a cidade de Éfeso, onde provavelmente reside a comunidade chamada a Senhora Eleita. Olha que realmente é uma cidade, é um local onde está lá a casa de João. E sobre o túmulo dele foi erguido no século VI uma grande basílica. Tem a foto da basílica linda, maravilhosa. Tem o túmulo dele, o túmulo de São João, e a casa onde ele viveu com Nossa Senhora, né? Nós sabemos toda aquela história da cruz. Sim. E ele levou Nossa Senhora lá para Éfeso. E essas comunidades de Éfeso eram as comunidades que ele pastoreava, ou que ele fala desse contexto dessas cartas, possivelmente, como o Orofino disse, é naquela região e naquele lugar onde a gente viu a vivência de São João com Nossa Senhora e outros apóstolos e outros evangelistas que ele enviou essas cartas, e a Senhora Eleita, não é? Que é uma daquelas comunidades. E como nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, eu disse para o Padre Ulisses que a situação dele era tão difícil naquele tempo que ele tinha que mandar alguma carta sem dizer para a comunidade de Éfeso. Possivelmente, nessa época, a comunidade de Éfeso vivia situações muito difíceis de perseguições ou de outras situações que não podia ter uma carta assim aberta, né? Sim. Então, se ele coloca a Senhora Eleita, se tem ideia na época quem era. Nós hoje que temos dúvidas. Sim. Era proteção de dados. Só para complementar, é bom lembrar que o nome João só aparece no Apocalipse. Sim. E o João do Apocalipse, por causa da perseguição, ele está na ilha de Patmos, que é em frente a Éfeso. Só que lá na ilha de Patmos era uma enorme pedreira, onde as pessoas eram condenadas a trabalhos forçados. Então, João diz que está lá por causa do testemunho, martiria, da palavra. Então, é provável que os escritos joaninos trazem essa linguagem cifrada, porque são escritos já dentro de um contexto de perseguição. É verdade. Isso é interessante, né? Ao mesmo tempo, é tão importante a gente perceber que a herança que recebemos é uma herança que tem certos pontos fortes assim de convergência, mas tem também a marca registrada de cada discípulo, de cada apóstolo, né? Então, quando você fala escritos joaninos, comunidades fundadas a partir de São João, ou da pregação de São João, assim como aquelas que foram fundadas a partir de São Paulo, elas têm assim conotações ou características que são próprias dessas comunidades, mas o centro é Jesus, né? Encarnado, morto, ressuscitado. E esse centro é que faz com que a nossa fé que herdamos, né, seja a fé no Cristo verdadeiro. E é importante, aliás, eu me recordo bem que contava uma historinha para mim de que São João foi o último dos apóstolos a morrer. Então a gente tem aquela impressão que ele viveu lá por 100 anos ou mais, né? A gente tem essa ideia, ele estava muito velhinho já, lá em Éfeso, estava muito velhinho. E as comunidades faziam questão de levar o João até a reunião da comunidade para que ele desse alguma palavra, né? E aí chegou um momento que ele levava o João, ele se arrastava até a preta comunidade, olhava para todo mundo e dizia assim: amai-vos uns aos outros. Terminava o sermão e ia embora. Diz que toda vez o João repetia: amai-vos uns aos outros. E basta, né? Que era o mais difícil, né? Que era o mais difícil, entende? E era a preocupação dele, como dizia aí Orofino, né? A grande preocupação da comum união, da comunhão fraterna da comunidade. Mas verdade. Essa situação toda leva, então, a gente a olhar uma expressão que tem aqui, Orofino, essa história, o sedutor, o anticristo. O que esse termo praticamente concretizava no imaginário daquele povo? Então, a segunda carta, Padre Ulisses, vai definir para nós quem é o anticristo. Sim. O anticristo é aquela pessoa que passou pelo batismo,
portanto, é filho no filho, sim, mas não aceita o mistério da encarnação. Não aceita que Jesus veio na carne. Não aceita que o Verbo se fez carne. Então, é uma pessoa que diz que acolhe o Cristo, mas ao mesmo tempo é anti-encarnação. Então, não acredita no Cristo. Por isso, essa pessoa não pode participar da comunidade. A segunda carta de João, ela é muito radical, porque o autor vai dizer assim, olha, se a pessoa não acolhe a doutrina da encarnação, você não pode nem cumprimentar. A palavra grega é assim, olá. Você não pode nem dizer olá para essa pessoa, porque ela rompeu a comunhão. Então, Atos dos Apóstolos, Cartas de João, Evangelho de João. Quem rompe a comunhão, mata o batismo. Quem mata o batismo e recebeu em nome de Jesus, passa a ser chamado de um anticristo. Ou seja, uma pessoa que passou pelo batismo, mas não acolhe o mistério da encarnação, paixão, morte de Jesus, essa pessoa matou o batismo. Quem mata o batismo é anticristo. E é interessante que no fundo dessa rejeição, você assinalou bem, está a negação do mistério da encarnação. Exatamente. Né? Ou seja, eu posso aceitar um Cristo etéreo, o Cristo glorioso, glorioso, todo-poderoso, sentado à direita, mas aquele Jesus de Nazaré, Verbo eterno encarnado no Filho de Maria, aquilo foi, como que a gente chama mesmo? Digamos assim, uma ilusão ótica. Exato. Uma ilusão ótica, né? O tal do docetismo, não é? É o Exatamente. Exatamente. Essa é a palavra-chave que o senhor falou. Ou seja, no fundo, os escritos joaninos combatem o docetismo. O que é o docetismo? O docetismo, a palavra grega, significa aparência. É como se dissesse assim, o Jesus de Nazaré, que era o Cristo de Deus, ele não era humano. Tudo aquilo que ele manifestava de humano era falso. Era uma aparência. Então, quando o carrasco bate em Jesus, ele dizia assim, ai, mas não sentia nada. É como se ele estivesse fingindo. Era um teatro. Não dá para aceitar, né? É um teatrinho. Era um teatro, exatamente. A palavra é essa. Exatamente, um teatrinho que ele fazia. Era um teatrinho para... Fazer de conta que era encarnado, mas não tinha nada a ver com o assunto. E eu creio que isso também nos toca desde aqueles evangelhos apócrifos, né? Que punham uma criança fazendo milagres, dando shows, né? Aquilo que muita gente gosta, né? Dar um show de milagres e coisas espalhafatosas. Ou seja, a encarnação, essa encarnação dita, a gente corre um risco hoje de, sem explicitar, negar. Sim, corre o risco, hoje um grande risco, porque como São João viveu essa situação desses pregadores, desses missionários, desses itinerantes que falavam de Jesus, mas não sentiam Jesus. Né? Eles não viviam o batismo, não viviam Jesus, mas falavam, eles eram aceitos. Esses anticristos que ele chama de enganadores. Isso, essa situação, a gente vivencia hoje, dentro do nosso cristianismo, todo o nosso cristianismo. Infelizmente, ainda nós temos muitas pessoas que falam de Jesus, que falam da santidade de Jesus, do Jesus sentado no trono, mas esse Jesus encarnado, que sofreu por nós, que viveu por nós, não se fala. Não se fala, não, eles têm a mesma impressão, a mesma vivência desse povo que São João combatia, né? Esses missionários itinerantes que falavam de alguma coisa que não viviam e nem sentiam. Sim. Né? Então, esse texto, a partir do versículo 7 até o 9, ou até o 11, que ele fala desses enganadores, dessas pessoas que estavam no meio da comunidade e que pela primeira vez a gente vê nessas cartas a reprimenda, o conselho dele,
né? De não receber, não, como disse o Orofino, nem dizer bom dia, nem não falar nada com essas pessoas, porque realmente essas pessoas estavam fora do contexto dos irmãos que essa senhora eleita pertencia. Certo, né? De alguma forma a gente tem que estar muito atento, porque eu tenho a impressão de que negar a encarnação, nega-se o sofrimento, nega-se o valor de tudo aquilo, né, que foi a expressão maior do ágape, do amor do Cristo por nós, né? E a gente vê então determinadas pregações, ainda outro dia escutei até um pastor falando, né, contra aquilo que é, entre aspas, chamado teologia da prosperidade, né? Comigo vai tudo bem, depois que eu encontrei Jesus, estou rico, minha empresa está ótima, estou com saúde, não tem cruz na minha vida, né? Ele fala, provavelmente não encontrou Jesus Cristo, deve ter encontrado um outro sujeito com o mesmo nome, mas não é. Ele criticava fortemente uma mentalidade de que já havia até em alguns judeus do tempo de Jesus, né? Se Deus estiver comigo, estou bem, né? Quem estiver doente, quem estiver na pior é porque Deus não está abençoando, não é bem-aventurado, digamos assim, né? Eu acho que é um risco constante na vida da gente, né? Um risco constante porque nós somos o resultado do que fazemos. Exatamente. São Paulo diz isso, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, nós somos pecadores, nós temos doenças, nós temos tempos difíceis, mas isso não vem nada a ver com a crença em Jesus Cristo, o que ele abençoa ou amaldiçoa aquele que é rico ou que é pobre. Não tem nada a ver. Nós colhemos o que plantamos. Na minha vida de padre, eu acredito que as pessoas que eu senti que estavam mais identificadas com Jesus Cristo, elas estavam sofrendo. E numa união tão profunda, né, de comover a gente, né? A união, essa comunhão profunda com o mistério do Cristo. Eu gostaria, Orofino, que você falasse um pouquinho sobre essa terceira bilhetinho ou carta para o Gaio. Como que a gente explica isso aqui? Em que contexto que a gente coloca essa carta? Então, na terceira carta, Padre Ulisses, o presbítero vai dizer onde é que a coisa começa, onde é que começa a quebrar a comunhão. Sim. E o que começa a quebrar a comunhão é quando uma pessoa quer dominar sobre as outras, quer apagar a voz dos outros, quer impedir a contribuição dos outros. Então tem uma pessoa na comunidade, um tal Diótrefes, que ele se acha. Ele se acha. É o popstar da hora. Ele tem, exatamente, ele tem o monopólio da palavra. Sim. Então, o ancião vai condenar esse protagonismo exagerado do Diótrefes, porque é esse protagonismo exagerado que quebra a comunhão. E aí ele vai puxar um outro membro da comunidade, um tal Demétrio, que esse dá um testemunho verdadeiro. Ele é aberto, ele é afável, ele estimula as outras pessoas. Então, a terceira carta, ela quer nos deixar com tranquilidade qual é o seu comportamento dentro da comunidade que favorece a comunhão fraterna. É o do Diótrefes ou é o do Demétrio? Exatamente, ou né? Como é que você Gaio. Vê? Ou é o Gaio. O Gaio é que vai ter que decidir. Pois é, porque o Gaio é o exemplo de tudo. É aquele que João admira muito. E ele passa uma porção de tempo aqui só elogiando o Gaio. Porque o Gaio é isso, é aquilo, já fez muita coisa. Quer dizer, a gente vê aí pelo menos 3 comunidades, né? 3 casas que eram igrejas domésticas. Porque nessa época, voltando ao que nós comentamos, na época de transição, não havia ainda igreja como a gente imagina hoje. Certo. Né? Hoje a gente vai à igreja, vai ao templo. Não existia, ainda era, nesse período de transição, se imagina que era nas residências, nas casas. A igreja doméstica. A igreja doméstica. Então, na casa do Gaio devia ser uma maravilha. Todo mundo era irmão, seguia fielmente todas as coisas. Assim São João diz, né? Mas quando chega no Diótrefes, ele já diz que aquele ali não está com nada, né? Ele é bem complicado, ele não recebe as pessoas, mas São João, quando termina a carta, ele diz: mas deixa tudo como está, recebam
eles do mesmo jeito, perdoem, né? Sejam irmãos, façam como vocês fazem desde o início, que eu estou chegando. Quando eu chegar, nós vamos sentar face a face e vamos conversar e pôr tudo em ordem. Né? Ele tenta colocar uma ordem nessas 3 comunidades, que uma realmente precisa ser chamada, mas a história como é que está vivendo, que é a comunidade do Diótrefes. Né? Pois é interessante. Sabe o que suscita em mim essa carta? Né? Esse esforço que o Papa Francisco está fazendo para uma igreja sinodal, né? E um esforço imenso que ele faz para ver se acaba com a praga do clericalismo, que ainda está bem presente em nossa igreja, né? Com esse tipo de popstar litúrgico e por aí afora. Eu tenho a impressão que o nosso Papa está sonhando realmente com uma igreja que volte a ser uma comunidade viva de irmãos e irmãs, cada um com seu ministério, né? Mas sem essa estrutura de poder. Mas já foi bem pior, padre. Eu acho que nós já tivemos momentos mais difíceis de popstars. Sim. Já tivemos há uns 10, 15 anos atrás. Era um palco, né? Nossas igrejas pareciam palcos. Hoje eu acho que está mais chegando nas comunidades que São João sonha. Então, esse esforço do Papa, ele quer penetrar na igreja do mundo inteiro, né? Sim. Não apenas na experiência, às vezes, locais que nós temos, porque a gente ganhou e perdeu nesse período todo, né, Orofino? Não sei se tem algo a ver com a nossa sinodalidade. Eu acho que tem muito a ver com a nossa sinodalidade, Padre Lúcio, pelo seguinte: eu acho que os escritos joaninos nos colocam um desafio enorme. Ou seja, é possível uma comunidade, a igreja, né, a senhora eleita, viver unicamente a verdade e o mandamento do amor? Ou a gente precisa estabelecer regras de convivência? Ou seja, é possível viver o Evangelho? A vivência do Evangelho vai nos manter unidos? Ou a gente precisa do direito canônico? Ou a gente precisa das constituições da congregação? Ou a gente precisa das normas da comunidade? É possível viver o Evangelho de Cristo numa comunidade unicamente congregada na verdade e no amor? Acho que esse é o grande desafio que os escritos joaninos nos colocam. Isso nos coloca, então, no processo de sinodalidade. Eu acho que o processo de sinodalidade do Francisco é o seguinte: vamos deixar de lado a discussão sobre doutrinas teológicas e vamos passar a viver o Evangelho. Vamos passar a viver a palavra, vamos passar a viver no amor, vamos viver, como é o nosso programa aqui, vamos viver em comunhão. Sim, exatamente, entende? Esse desafio que o Papa nos coloca é um desafio sempre atual, porque o que mais acontece conosco é criar um mundo de regrinhas comportamentais, né, pelas quais gostamos de nos distinguir uns dos outros, e quase que sentir que o meu é melhor do que o seu. É verdade, é verdade. E perder a referência ao Evangelho, a Jesus, né? E essa referência, ela fica citação, ela vira uma pequena citação, né? Mas que não é o determinante, o estruturante da vida da gente. Eu, de vez em quando, faço algumas afirmações, alguns não gostam, né? Eu fico sempre... Aí é bom, então. Eu falo sempre, olha, ainda estamos sonhando com o dia em que o Evangelho vai estruturar a igreja inteira. Pois é. Vai ser estruturante da igreja e estruturante da sociedade toda, né? Jesus deve dar pelo menos mais 1 milhão de anos para a gente chegar lá. Mas o fim do mundo está meio longe, né? A gente percebe, padre, que a gnose continua. Né? Sim, o Papa escreveu para nós, gnosticismo, pelagianismo. Talvez tenha até um outro nome, mas ela continua firme e forte nesse conhecimento mais importante do que a fraternidade e a comunhão. E o Papa falou humanidade e fraternidade. Fraternidade é sejam humanos, sejam fraternos, todas as religiões, o mundo inteiro, né? Estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria que vocês fizessem agora uma consideração final exatamente sobre esses 3 escritos de São João e o que a gente colhe deles
para a nossa vivência cristã. Quer aprender a Bíblia, quer entender o que Deus quer de nós, comece pelas cartas de São João, não é? E elas vão trazer todo esse conteúdo que você precisa para viver, como disse muito bem o Ouro Fino, em comunhão. Em comunhão. Em comunhão. Isso, Ouro Fino, como que você retoma essas 3 cartas aí e deixa para nós uma palavra? Olha, a gente poderia resumir tudo na frase que ele repete tanto. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Portanto, é um pouco como diz Santo Agostinho, ama e te lança na vida fazendo o que você quiser, mas ama. Ou seja, a única maneira que nós temos de dar um testemunho público, que é isso que ele trata aqui, dar um testemunho público é o amor. Ou seja, nós temos que amar e através desse amor é que nós vamos evangelizar. Eu acho que também é uma frase que sempre corre por aí. O evangelho que o seu irmão lê é o seu testemunho público. A sua vida evangélica é o maior evangelho que você pode pregar numa comunidade. Pregue por gestos. É isso que ele está querendo dizer. Não pregue por intelecto, não pregue por pregação rebuscada, por liturgia exuberante. Não passa por aí. Pregue com o amor. Com o amor. É isso, viu? Tá aí, minha gente, terminamos o nosso tempo de bate-papo. Guarde no seu coração aquilo que Jesus já dizia para nós, não é mesmo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amo, como eu vos amarei e por toda a eternidade. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, muito obrigado, professora Dita. Obrigada, muito obrigado, Ouro Fino. Obrigado a vocês, foi um bom bate-papo. Isso, e que Nossa Senhora nos abençoe a todos, nos ajude a entrar por esse caminho de Jesus, porque Deus é amor. Fique com Deus e com a bênção da Mãe Aparecida.